Fala, rapaziada do nosso canal, tudo bem? Aqui é o Juninho do Esporte, treinador de futebol. E essa camisa aqui, é top ou não? Chegou uma remessa nova pra nós aí, hein? Se gostou da camiseta aí, deixa um likezinho pra nós, beleza? Aí, ó, é top ou não? Pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Que tá acompanhando, que tá ajudando aí nosso canal a crescer. Cara, a gente tá muito feliz, mas muito feliz mesmo. A gente não sabia que o nosso canal aí em tão pouco tempo ia estar expandindo aí. Graças a Deus tá tudo correndo muito mais do que a gente esperava, né? Muito show de bola. Estamos na crescente aí absurda, entendeu? Então a gente agradece a todos vocês aí que estão nos ajudando, né? E quem não inscreveu no nosso canal, aproveita agora a oportunidade, se inscreve no nosso canal, deixa o likezinho pra gente, aperte no sininho para que vocês possam aí receber toda a notificação dos nossos vídeos. Temos aí mais de 40 vídeos aí, tá? Para que você possa estar assistindo. Pessoal, esse vídeo aqui vai ser esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é um vídeo muito interessante, tá? Principalmente para os treinadores aí do Brasil e do mundo. Semana passada eu fiz um curso, né? E eu fiz um curso e o tema do curso era neutralizando o esquema tático. Eu fiz um curso muito bacana, o curso tem certificado. Eu vou deixar meu certificadão aí na tela para vocês verem aí, certificado. Meu parceiro Alan, tá? Hoje ele é treinador do Amparo Atlético Clube, é um excelente profissional e ele está cedendo esses cursos aí, cara, muito bacana. E eu conversei com ele e eu pedi para que eu pudesse estar passando esse curso para as pessoas aí, para nossos amigos, os treinadores aí que estão começando agora e que já estão na caminhada aí faz tempo, né? Nós sabemos aí que o futebol, ele mudou muito, né, pessoal? O futebol mudou muito, acabou aquela era, né, esquema tático 4-2-3-5-2, acabou isso aí, os caras estão evoluindo cada vez mais e a gente, como treinador de futebol, a gente tem que estar evoluindo junto com eles, né? Então foi um curso bacana, excelente. Vou também deixar o Instagram dele aqui, ó. Vou deixar o Instagramzão dele aqui para que vocês possam entrar em contato com ele, seguir ele, conhecer o trabalho dele. O cara é monstro, beleza, pessoal? Então, o tema hoje vai ser uma aula top dos top para vocês aí que querem se ingressar aí na carreira de treinador. Perfeito, pessoal? Uma aula sensacional, cara, um curso sensacional que o Alan cedeu pra gente aí. Muitas pessoas, muitos treinadores fez esse curso e eu pedi para ele se eu pudesse passar esse curso para vocês aí. A gente está fazendo esse intercâmbio agora aí com ele, com o Alan, né? Que vocês vão conhecer ele. É um puta de um profissional, beleza, pessoal? Então acompanha aí, principalmente os treinadores que estão começando agora, tá? Acompanha até o final o vídeo. É uma aula, é um curso muito bacana, pessoal, e vocês vão gostar muito. Beleza, rapaziada? Deixa aquele likezão, comenta mesmo o que vocês acharam do curso, entendeu? Se vocês querem que a gente dê continuidade, de estar mostrando o curso para vocês aí constantemente, né? Se vocês gostaram, a gente vai estar colocando outros cursos para vocês aí. Mas, pessoal, obrigado. Desde já a gente agradece. E vem comigo, Juninho do Esporte. Tamo forte, hein? Fala pessoal, boa tarde, estão me ouvindo aí? Tiagão, Breno, Alice, tudo bem? Tá tranquilo aí? Já tá muito alto, baixo o áudio? É interessante vocês estarem me falando aí. Tá bom, né? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá, beleza. Vamos iniciar aqui, o pessoal deve estar entrando. Primeiramente, queria agradecer vocês por estarem conosco aí, por estarem agregando conhecimento juntos, né?
Nós já fizemos dois cursos aí anteriores no ano passado, estamos fazendo mais esse com o tema neutralizando sistemas táticos. Fizemos uma turma mais reduzida porque o conteúdo ele é tem que ser bem detalhado, então talvez uma turma muito grande às vezes dificulta um pouco o entendimento, tá? É interessante, eu vou pedir para vocês, se vocês estiverem aí próximo, é legal já ter umas anotações, por mais que vocês vão ter as aulas para vocês assistirem sempre quando quiser, é interessante ter alguma coisa para anotar, para não perder, porque ouvindo, vendo e anotando, a gente aprende um pouco mais, tá? Vocês podem, a qualquer momento, vamos fazer uma coisa bem natural, tá? Vocês podem, a qualquer momento aí, quiser ligar o áudio, quiser ligar a câmera, ficar à vontade para a gente parar, para a gente discutir, tá? Eu acho que já está até habilitado aqui, que vocês ativem o próprio som, tá bom? E a gente vai conversando no decorrer do curso, se tiver alguma pergunta, alguma indagação para a gente poder comentar, tá? Durante essa semana, então, as aulas vão ficar gravadas, tá, gente? Vocês podem, depois eu vou passar o link no final de todas as aulas para vocês, tá? O Juninho entrou aí agora. E vocês podem ver sempre através desse link quando vocês quiserem as aulas. Vocês podem fazer o download dos documentos, enfim. Também nesse link vou estar no e-mail de vocês, vou estar enviando o certificado depois, tá? Vou passar nessa semana um link para vocês efetuarem um formuláriozinho rápido para a gente ter todos os dados de vocês aí, tá bom? Então, vamos dar início aqui, tá? Qualquer coisa vocês podem estarem perguntando qualquer dúvida. Deixa eu só arrumar aqui para vocês. Estão conseguindo ver aí, gente? Estão conseguindo ver aí, por favor, abriu já o trabalho? Abriu? Tá, eu vou só um momento, por enquanto, silenciar o microfone de vocês, mas vocês podem habilitar eles quando vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade, que isso tá para a opção de vocês aí. Isso. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Tá em tela cheia para todo mundo aí? Ficou em tela cheia? Beleza, estou vendo aqui, estão falando, maravilha. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem habilitar o microfone e me chamar aí, tá bom? Entrando mais gente aqui, eu vou colocando. Deixa eu só um momentinho, deixa eu ver como é que fica aqui a minha... Que eu não estou me vendo, e para gravar é interessante que o pessoal esteja me vendo. Espera aí, deixa eu só... Vamos ver aqui. Isso. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês também podem me chamar, podem ir para o bate-papo aí, eu estou aqui. Então, o nome do nosso curso desse ano vai ser Neutralizando Sistemas Táticos, tá? Andei pesquisando bastante cursos que nós tivemos aí nessa área online, que foi bastante agregador para todos nós, e eu fiquei pensando, qual que é um curso diferenciado que a gente poderia passar, um curso diferenciado que a gente poderia ver, para ser bacana para nós treinadores, para nós membros de comissões técnicas. Aí falei, bom, eu vou procurar alguma coisa sobre sistemas táticos. A gente vê bastante coisa sobre tática, sobre coisa pessoal do profissional do futebol, mas eu prestei atenção que na nossa literatura brasileira nós temos pouquíssimos literaturas, referências sobre neutralizar mesmo sistemas táticos. Por mais que a gente tenha opiniões de alguns professores, a gente tem algumas coisas no YouTube, porém, literatura mesmo, nós encontramos pouquíssimo. Então, hoje, nós vamos
separar, nossa aula é separada em duas partes. Então, hoje a gente faz a parte de focar no individual do treinador, no individual do profissional do futebol ali na beira de campo. E na segunda aula, que é no sábado que vem, a gente só vai focar nessas questões de neutralizar os sistemas táticos. O que a gente pode fazer, como que a gente faz. Então, para esse curso, principalmente para a segunda parte, que é no segundo dia que vocês vão ver, eu fiz a compra de um livro na Espanha, tá? Na verdade, é um livro espanhol, mas eu fiz uma compra em Portugal, depois eu vou até passar o livro para vocês, é muito interessante o livro, e é uma coisa que eu não consegui encontrar na literatura brasileira. Então, é legal a gente estar trazendo algumas opiniões de fora para a gente poder agregar as nossas, tá? Então, para quem não me conhece aí, meu nome é Alan William, tá? Eu trabalho hoje já me formei em Educação Física em Adamantina pela Unify, fiz também o curso da Citrefes para treinadores. Então, trabalhei aqui no Oswaldo Cruz, né? Passei por várias categorias aí, desde escolinha até as categorias de base de Oswaldo Cruz. Após isso, fiz a minha pós-graduação em futebol na Universidade Estácio, tá? E fui efetuar depois a minha licença B da CBF. Tá? Após a licença B da CBF, eu recebi o convite para trabalhar no Amparo Atlético Clube, ali de Amparo, próximo a Campinas, onde eu estou até hoje. Tá? Eu já trabalhei com a equipe sub-15, na sub-20, hoje nós não temos sub-20, hoje eu estou na categoria sub-17. Tá? Seguindo aqui, primeiramente, antes da gente falar sobre tudo que a gente vai falar aqui no curso, gente, nós vamos comentar sobre o ponto de vista, tá? A gente já sabe, foca bastante que ninguém é certo no futebol, não existe uma coisa certa e uma coisa errada no futebol, há coisas que dão certo e há coisas que não dão certo. Então, eu tenho o meu ponto de vista, vocês têm o seu ponto de vista, e isso eu vou respeitar todo o tempo. Então, aqui nós estamos para dar as nossas opiniões e para dar o nosso ponto de vista. Eu vejo uma coisa e você pode ver outra. E isso é o mais interessante do futebol. Isso é o que faz a nossa modalidade progredir, tá? Antes de qualquer coisa, antes da gente ver tática, que já vou confessar para vocês, nós vamos ver pouquíssimas táticas aqui. Como, que jeito que nós vamos fazer. Então, a questão da tática, a questão exemplo de pressão alta, pressão baixa, a questão de infiltração, a questão de ataque direto, a questão de contra-ataque. Isso eu vou falar para vocês que nós vamos ver pouquíssimos aqui. Vai abrir espaço para esses debates. Porém, uma coisa muito interessante e muito importante que a gente tem que saber na hora de neutralizar um sistema tático adversário são os princípios gerais de jogo, tá? Isso a gente encontra em várias literaturas aí da nossa literatura brasileira e de outras literaturas estrangeiras. O que são esses princípios táticos gerais? São os princípios que estão presentes nas fases e momentos do jogo, bem como na realização dos demais princípios que depois que você consegue encontrar, que são os operacionais, fundamentais e específicos de futebol, baseando-se em 3 conceitos provenientes das relações espaciais e numéricas entre os jogadores da equipe e adversários, nas diferentes zonas do campo. São os princípios gerais. Então, os princípios gerais são o que deve ocorrer e o que a gente tem que buscar em todo o setor e momento do campo, que é o quê? Não permitir a inferioridade numérica, não permitir que nós tenhamos em qualquer situação do jogo menos jogadores que o adversário, seja setor, seja no todo, seja posições. Evitar a igualdade, porque a igualdade numérica está para você e está para o adversário, então é uma coisa que a gente tem que evitar. E a gente, em todos os momentos, independente da nossa tática, do que nós formos fazer dentro do jogo, é criar a superioridade numérica. Então, para a gente conseguir neutralizar um sistema tático, nós temos que saber esses princípios gerais, tá ok? Denominação de sistema tático. Vou colocar aqui, só para conseguir a gente ver o logo também. Denominação de esquema tático. O que é o sistema tático? Perdão, o sistema tático nada mais é que a denominação numérica, da forma como as equipes se postam em campo. Além disso, cada formato denominado sistema tático sugere um conjunto de ideias. As ideias vêm depois
dos princípios, vem depois do sistema tático, mas no esquema tático de jogo. Levando em consideração que são a composição das linhas da equipe, defesa, meio-campo e ataque, e as características dos jogadores. O mais importante no desenho é a dinâmica do sistema e quem ocupa esse espaço ou aquele espaço. Quantos sobem e quantos descem ou permanecem posicionados defensivamente ou ofensivamente, por exemplo. Então, uma passadinha rapidinho o que é sistema tático. Exemplo 3-5-2, o numeral 3 significa o desenho composto pelos atletas mais posicionados defensivamente. Tá? Ou seja, exemplos, 3 zagueiros. Tá? O numeral 5 indica 5 jogadores que têm as características por desempenhar funções de meio-campistas, quando não predominante atuam no setor médio do campo. Então, são aqueles que predominantemente atuam ali na região de meio-campo. E o numeral 2 significa que o desenho possui 2 atacantes ou 2 atletas mais ofensivos e responsáveis pelo ataque. Tá? Então, traduzindo aqui, o sistema de jogo ou a plataforma de jogo, que, na minha opinião, é a mesma coisa, é a posição que os jogadores adotam sobre o campo de jogo depois que o jogo é iniciado, ou até antes de o jogo se iniciar. Sistema de jogo também pode ser entendido como uma sucessão das linhas de jogadores que representam uma equipe ocupando o campo de jogo, que foi o que nós vimos aqui em cima. Correto? E qual é a importância da plataforma de jogo? Qual é essa importância da plataforma de jogo aqui? Primeiro, referência posicional de onde cada jogador deve se posicionar. Então, ó, o sistema de jogo, a gente fica muito mais claro no início do jogo ou antes do jogo da gente ver. No caso da televisão, todo jogo que a gente vê na televisão tem ali o quadrinho tático, que são a referência posicional, tá? Deixa eu ver aqui. Só quem chamou a gente. Que eu não consigo ver. Sim, Wallace, isso aqui vocês vão ter tudo depois, tá? Podem ficar tranquilo. Deixa eu voltar, perdão que... Aqui. Então, e a referência, né, onde cada jogador se ocupa, é também a ocupação de espaço que é passada aos jogadores e é possível notá-la com mais facilidade no momento defensivo. Acho que acontece isso com todo mundo, você já percebeu que, primeiramente, quando a gente começa a assistir um jogo, a gente consegue denominar e enxergar primeiramente a formação defensiva. Às vezes as duas linhas de 4, às vezes 4-1, 4-1. Então, e isso é o mais fácil de ser observado. Porém, isso, a minha opinião, não é o sistema tático da equipe. Isso é o sistema tático defensivo da equipe no momento defensivo. Tá? Então, percebem que vocês vão ver, e a grande dificuldade é em conseguir enxergar o sistema tático da equipe num todo. Então, primeiramente, a gente sempre enxerga o momento defensivo. São as funcionalidades e interações de cada elemento que darão vida ao sistema e poderão expressar um nível de jogo que pode variar do anárquico ao elaborado, de acordo com a qualidade das relações e soluções estabelecidas. Então, essas interações, ela entra já no esquema tático. Você tem o sistema tático, você tem a plataforma de jogo, mas o que você vai fazer? O que você vai fazer dentro desse sistema? Que aí vem os esquemas táticos, como a sua equipe se comporta. E depende muito dessas interações de cada peça. Depende das interações de peças, depende das interações de setores. Isso é mais como o esquema tático. É claro que a plataforma de jogo de uma equipe é um norte para os jogadores, que facilita a compreensão de sua principal área de atuação no campo e de seus companheiros, e também as tomadas de decisão durante o jogo. Além disso, pensando na formação de jogadores na base, ela é também uma boa ferramenta pedagógica. A plataforma de jogo é componente importantíssimo de uma equipe, porém ela não é que determina seu comportamento no jogo. Então, e eu vejo bastante na televisão, às vezes, 4-2-3-1, só que a equipe não joga no 4-2-3-1. Então, a gente vê qual é o sistema realmente tático dessa equipe, observar e neutralizar, é muito diferente do que a gente vê no início dela. E o principal é
você vendo já no começo, já te dá depende de como a equipe se posiciona logo no início da partida, você já consegue ter um pensamento, uma visão de como essa equipe vai se comportar. E na categoria de base, claro que não vamos entrar em detalhes de idades por enquanto, mas quanto mais esses atletas já souberem as questões de sistemas táticos, algumas equipes, algumas categorias sobre as variações, ele já vai estar muito bem preparado. A plataforma dá indícios, porém, a equipe irá sempre se comportar de acordo com as características de seus jogadores. Aliada às ideias de jogo do treinador, essa fusão irá determinar a forma de jogar da equipe. Então, diz que como nossa equipe vai se comportar, está relacionado bastante à interação dessas peças. Quanto mais interativas essas peças forem, mais o nosso sistema vai se sobressair. Vamos aqui passar para frente. Só um momentinho aqui. Aqui. Agora, qual a importância do esquema tático? O esquema tático, que vem depois do sistema e a plataforma de jogo, é um dos fatores mais importantes na hora de montar o time de futebol. Muitas vezes subestimado, ele tem muito a dizer sobre o jogo em si e as diferentes formas de preparar uma equipe. Por isso, é fundamental que o técnico conheça todas as variações para aumentar o seu repertório. O esquema tático é a relação das peças dentro do sistema, tá ok? Então, o esquema tático nada mais é tudo que nós vamos fazer dentro daquele sistema tático. Dentro do 4-3-3, dentro do 4-4-2, dentro do 3-5-2, dentro de qual sistema nós formos utilizar. Perfeito? Vamos passar rapidinho aqui, gente. Nós temos que entender, não tem jeito, nós temos que entender sobre a evolução tática do futebol, tá? Para a gente poder, e você vai perceber que hoje, não, assim, em alguns casos, não tem nada de novo. Que a gente voltou no tempo, voltou na história e conseguiu resgatar uma coisa que estava esquecida. Então, vamos lá. Aqui, primeiro, 1863, meados ali, que foi o surgimento do futebol, tá? Então, percebam aqui qual era a formação naquele tempo, que era... Você vai ver em literaturas muito antes do surgimento oficial do futebol. Você vai ver os maias, você vai ver no Egito, você vai ver várias literaturas que o futebol tem surgido antes disso. Eu acredito, tá? Eu acredito. Mas aqui oficialmente foi meados de 1963, que o sistema era 1-10. Então a única preocupação era o quê? Era só todo mundo como sistema defensivo. Perdão. Todo mundo como sistema ofensivo, desculpa. Então, nós tínhamos 10 pessoas só pensando em efetuar o gol, só pensando em ir para frente. E a preocupação com o sistema defensivo. Ali, já em 1875, depois de coisa de 12 anos depois que o futebol foi desse jeito, já começou a se ter uma preocupação com o sistema defensivo. Já ali, se você... Eu sempre falo aí, tem o pessoal que já fez... pessoal que fez os outros cursos comigo aqui, com a gente, eu agradeço muito por estar de novo com a gente, que eu oriento a assistir na Netflix a série English Game, que é o surgimento do futebol, é muito bacana. Então, lá fala, e aqui a Escócia, que começou a perceber que, não, peraí, nós temos também que se preocupar um pouquinho com o sistema defensivo. Então, começou já 1-2-7, já baixou mais 3 jogadores, mas mesmo assim, tinha 7 responsáveis pelo sistema ofensivo. E aqui um grande marco no futebol, que foi ali em 1880, que foi a pirâmide, que hoje a gente tem aí... eu vi que o Guardiola resgatou isso ultimamente, que foi essa pirâmide que a gente tem, que fala bastante dos sistemas táticos, e você vê bastante no livro Pirâmide Invertida. Então, que é a pirâmide, que aqui a gente já começa a ter 2 defensores, já começa a ter uma distribuição melhor de 5 no campo defensivo e 5 no campo ofensivo, e o que a gente, na maioria, usa hoje, se você parar para analisar. Só que, diferente daquele tempo, 1-2-3-5 que a gente usa hoje é no momento ofensivo. Então, a gente não tem um sistema hoje 2-3-5 como plataforma de jogo, a gente tem um sistema 2-3-5 como momento ofensivo, né? Que a maioria das equipes, se você prestar atenção, é utilizado. Claro que desses 5, 2 mais recuados ali trabalhando entre linhas, mas é o que a gente usa.
Depois ali outro marco também em 1925 foi o WM, né, proposto pelo Herbert Chapman, que é um 3-4-3, que hoje também a gente vem usando bastante no momento ofensivo, que ali você vê bastante nas equipes uma saída de 3, né, talvez com 2 atletas mais posicionados ali na frente dos três defensores, 2 entre linhas e os 3 atacantes. Então, a gente também é usado hoje muito WM, porém em situações ofensivas. E aqui a gente já tem uma maior predominância de defensores, que já tem uma linha de 3 defensores, 3 zagueiros. Então, a gente começou a, conforme o tempo passa, dar uma importância para as questões defensivas. Aí a gente entra na era do futebol ser totalmente pragmático e totalmente defensivo, que é ali em 1939, que é o ferrolho suíço. O ferrolho suíço ali, que na verdade era um 1-4-3-3, porém é a famosa sobra, onde nós aí da nossa idade, quando a gente jogava era só sobra, hoje não existe sobra, hoje existe uma linha de 4 com a cobertura, todos podem fazer a sua cobertura, e naquela época o ferrolho suíço nada mais é que um atleta responsável por essa sobra atrás dos 3 defensores, que era visto como um sistema totalmente defensivo. Depois disso, ali em 1958, o Brasil inovou com o 4-2-4, né? O Pelé, Garrincha, que era um futebol muito ofensivo, né? Com 4 atletas de frente, porém com também um jogo equilibrado, com 4 defensores mais atrasados e um meio-campo um pouco mais aberto, com 2 jogadores responsáveis por armar essa decisão, esse sistema. Hoje a gente vê pouco um 4-2-4. Eu consegui ver aí no início do Rogério Ceni no Flamengo, né? Que foi mais ou menos um 4-2-4, até ele conseguiu, ele até disse isso nas entrevistas coletivas, que ele utilizava e mesclava como um 4-2-3-1. Meados de 1960, que é o catenaccio, que foi muito utilizado aí na Itália, surgiu na Itália, na Inter de Milão, pelo Helenio Herrera, que aí é o futebol extra-defensivo, que era um sistema de 5-3-2, com 5 atletas responsáveis por ser defensivo, e mesmo assim venceu vários títulos. Então, realmente é um sistema defensivo, 5-3-2? Hoje a gente vê bastante na Europa, algumas equipes já fazem isso, que é se posicionar defensivamente nesse sistema, não é o sistema da equipe, dificilmente você vai ver um técnico falando, meu time joga no 5-3-2, mas se comporta defensivamente no 5-3-2, com uma linha de 5, com uma linha de 3 mais à frente e 2 mais adiantado. Outro marco é o futebol total, ali em meados de 1962 até 74, e o ápice foi na Copa de 78, na Copa de 74, com a Holanda do Rinus Michel, com o Johan Cruyff, que foi um presse muito alto, todo mundo não ocupava posição nenhuma, mas era já o início de um 4-3-3, tá? E pós isso, surgimento depois de 1978, eu já coloquei também aqui 2 juntos, a partir de 1986, que é um dos 2 sistemas também muito utilizado hoje, que é o 4-4-2 e o 3-5-2, tá? Isso se perdura até hoje. Alguns estereótipos do futebol que acho que todo mundo já deve ter ouvido. Que é de prática que algumas plataformas do jogo sejam estigmatizadas e reduzidas a uma ou outra característica de jogo, muito em função das abordagens sobre esse assunto, feitas por formadores de opinião do futebol brasileiro. E provavelmente você já deve ter ouvido isso. Esquema com 3 zagueiros é muito defensivo. Coloca 3 atacantes para a equipe ficar mais ofensiva. Com 5 jogadores de meio, sua equipe domina o meio campo. Defender com 2 linhas de 4 é a melhor opção. Quem nunca ouviu esse tipo de coisa, né? E vamos lá. Qual é o seu ponto de vista? E aqui a gente já vai começar a ter um olhar sobre como enxergar um sistema de jogo, tá? O jogo evoluiu, todo mundo sabe. Novas maneiras de pensar, de ocupação de espaço foram testadas. Hoje nós temos novas nomenclaturas, até ali antes de 1990 alguma coisa, não existia um 4-2-3-1, a gente aumentou esse algarismo aí, antigamente ou era 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2,
4-5-1, enfim. Então, a gente já começou a evolução do futebol e colocar um pouco mais nos sistemas táticos. Saber como montar um time de futebol é fundamental para o técnico ter sucesso em sua profissão. Como o esporte está em constante evolução, entender o melhor funcionamento do esquema tático e das suas particularidades pode ser diferencial com bons resultados. É importante ainda ter atenção para a denominação de cada esquema. Quando ele é formado por 3 numerais, por exemplo, 4-3-3, isso quer dizer que há 3 linhas, a mais atrasada defensiva, a de meio campo intermédia com 3 jogadores e a avançada com 3 jogadores. A última aqui com 4. Aí vai uma pergunta para vocês, gente. Vamos lá. Aí, se vocês quiserem habilitar o microfone, fiquem à vontade, tá? Aqui, nessa imagem aqui, todo mundo consegue enxergar aí? Deixa eu ver aqui. Rapidinho, pessoal. Só para vocês... Deixa eu ver aqui, peraí. Todo mundo consegue enxergar aí a imagem? Tá enxergando, beleza? Então, vamos lá. Se vocês quiserem opinar, fiquem à vontade, tá? Eu quero que vocês também deem a opinião de vocês. O que vocês conseguem enxergar dessa equipe branca? A equipe branca posicionada aqui, ó. Tá? Só olhem a equipe branca. Se você olhar, você vê aqui rápido, qual o sistema que você acha que eles jogam? 4-3-3? 1-4-1-2-3? 1-2-3-2-3 ou 1-4-1-4-1. O que vocês acham aí? E podem dar a opinião de vocês. Qual é o sistema que vocês acham que essa equipe ela se comporta? Eu vou fazer um risquinho aqui para vocês enxergarem com mais... Deixa eu só apagar aqui. Podem habilitar, fiquem à vontade, tá? Então, ó, vou passar aqui, riscar, e o que vocês acham? Qual que é qual que é o sistema dessa equipe? Essa equipe joga em qual sistema? Quer dar a opinião de vocês? É uma, é outra, é o jogo, é todos. O que vocês acham aí? Podem falar por aqui. Achei legal que vocês pudessem falar no microfone. Fica à vontade aí, podem falar, podem dar a opinião de vocês. Vamos conversar um pouquinho. O que vocês acham, então? Qual é o sistema dessa equipe aqui? Posso iniciar, professor? Fique à vontade. Então, até relatando algo pessoal, há uns 10 anos atrás, eu disputando uma dessas competições Só de 10 verão. anos atrás? Só 10 anos. Não, mais. Foi 2006. Disputando uma competição dessas de verão em Colorado, no Paraná. Sim. Copa Brasil, organizado pelo WM. Eu joguei com um esquema que era 2 zagueiros, 3 volantes, né? 2 meias e 3 atacantes. Porque a minha teoria... Sim, pode falar. A minha teoria era, eu colocava isso com os meninos. Eu tinha 3 atacantes, 2 não eram extremas, eram atacantes mesmo, porque eles faziam tanto por dentro quanto por fora. Eram jogadores de muito 1 contra 1, tanto que um até profissionalizou no Lecce da Itália, né? E um atacante na categoria sub-15 com 1,90 m. Eu falei assim, ó, se eu tiver esses 2 bem espetados lá na frente, o lateral oposto não vai subir. Entendeu? A minha vulnerabilidade era os 2 zagueiros. Só que assim, ó, como eu começava marcando lá em cima, até eles perceberem que eu estava jogando com 2, sem laterais, na verdade, eu não tinha lateral no jogo, o outro, eu já estava ganhando o jogo, já tinha aberto o placar, o outro time já estava pressionado. Então, e essa posição, essa colocação da equipe em campo me lembra muito dessa equipe que eu tive, que era 2 3 volantes que jogavam, não eram defensores, eram armadores, né? 2 meias criativos que alimentavam esses 3 atacantes, né? Tanto que a gente foi vice-campeão, né? Mas assim, é muito legal, foi muito bacana. Aquela equipe saiu 6 jogadores que hoje ainda continuam jogando profissionalmente e foi muito, muito bacana aquela participação. E aí fez lembrar muito. Perfeito, Alisson. Então, assim, ó, na verdade, então, a equipe do Alisson, eles se posicionavam com as flechas verdes aí, né? 2-3-2-3. E você falou um negócio interessante que nós vamos ver depois, que você falou que a hora que eles perceberam que você não tinha lateral, o jogo já estava ganho, praticamente já estava na frente. Então, essa questão da imposição
e talvez foi um déficit do treinador adversário que ele não conseguiu enxergar o seu jogo. E o intuito do nosso curso é isso, é a gente conseguir ter uma visão melhor para o jogo, conseguir enxergar o sistema tático adversário para a gente tomar as decisões. Mais alguém quer falar algum relato aí? O que acha? Qual é o sistema que essa equipe joga? Se não é nenhum desses? O que vocês acham aí? Olha, Pode falar, fica à vontade. a princípio, eu entendo que está na fase defensiva, né? Aham. Se organizando numa fase que, no meu entendimento, é 4-3-3, porém os dois extremos, se eles voltarem mais um pouco, aí depende do que o técnico está pedindo, ele fica no 4-1-4-1 marcando, né? Sim, sim. Então, depende muito do que foi pedido para eles. Exatamente, você falou tudo aí, Thiago. Você falou num 4-3-3, que se a gente for ver a grosso modo, vamos dar um exemplo aqui. Agora eu vou falar para vocês, todos estão certos. Porque se você parar para analisar, o 4-3-3, ele realmente é uma forma geral, né? 4-3, aqui a gente vê 3 jogadores responsáveis pelo meio-campo e, teoricamente, pela imagem, 3 jogadores mais adiantados. Só que se você parar para analisar, o 4-1-2-3, 1-2-3-2-3, o 4-1-4-1, ele está dentro desse 4-3-3. Eles só são variações que a gente encontra de nomenclatura ou realmente de jogo. Aí você falou, você já deu uma adiantada, Thiago, porque você falou assim, ó, 4-3-3, mas ele talvez pode jogar defensivamente no 4-1-4-1. Pode ser, perfeito, porque talvez são relações que a gente consegue, próximas e o mais rápido possível, ter esse posicionamento defensivo, que isso a gente vai ver no próximo sábado, mas é isso aí. Para mim é um 4-3-3, para mim é um 4-1-2-3, para mim é um 2-3-2-3, para mim é um 4-1-4-1. O que vai depender é o que cada jogador tem a função dentro desse sistema, tá? Então é mais para a gente ver essa visão aí de treinador, essa visão de sistema tático, tá? Vamos seguir aqui. O Caio está entrando aí agora. Vamos lá, então. Agora aqui nós vamos entrar fatores para uma melhor escolha do sistema tático, tá? Do nosso sistema tático aqui. Voltei aqui, que só fui fechar, às vezes dá isso aqui, gente, desculpa. Segundo Rigueira, a escolha do esquema tático está condicionada a alguns fatores conforme trata a seguir, tá? Esquema e sistema tático, tá, gente? Aqui tá esquema, mas a gente vê como sistema. A literatura antigamente só falava o esquema tático. Então, o que nós, como treinadores, o que nós, como comissão técnica, temos que basear para ter um melhor esquema para nós? Primeiro, condição física da equipe. Isso é nítido, só joga quem está melhor fisicamente. Você não tem o porquê colocar um atleta que não está bem fisicamente para jogar, para não desempenhar as funções. A condição técnica da equipe, que aí já é um parâmetro mais individual, tá? Que a gente escolhe mais individualmente. O grau de conhecimento e capacidade de assimilação das táticas de jogo. Isso, gente, eu coloco nós, treinadores, e eu coloco atletas. Qual é a capacidade de assimilação de um sistema que nós, treinadores, temos de um 4-3-3 para usar o 4-3-3? Ah, é só porque tem 3 atacantes? E se eu tenho 3 atacantes, o time vai ser mais ofensivo? Ah, qual é o meu grau de assimilação tática para usar um 3-5-2? Ah, não, só porque eu tenho 5 atletas ali no meio campo, mas se eu tenho 5 atletas responsáveis de meio campo e nenhum deles tem capacidade ofensiva para chegar na frente ou dar suporte aos atletas de frente? E vou mais, qual é o grau de conhecimento e assimilação tática dos seus jogadores, dos nossos jogadores? Hoje eu trabalho num clube que está crescendo, num clube pequeno, que pelos fatores de onde o atleta vem, que não vivenciou tanto futebol como outros de times grandes, ele não tem tanta assimilação tática. Então, é uma coisa que a gente tem que ir colocando, que ali ele vai ter só quando ele estiver nas categorias maiores. Circunstâncias decorrentes da partida. Jogo fora de casa, jogo dentro de casa, tá chovendo, tá sol, tô com um a menos, tô com um a mais, o atleta ele tem tal função, ou a equipe adversária tem tal atleta de tal função. Então, são fatores que nós temos que analisar para poder escalar um sistema tático.
aproveitamento das habilidades individuais dos atletas, que entra na condição técnica também, próximo da condição técnica da equipe. Não adianta se eu não tenho um atleta um atleta ele pode ser muito bem taticamente e ele não pode ser excepcional tecnicamente, mas é uma coisa que nós temos que nos situar. Vou dar um exemplo. Eu vou jogar num 4-2-1-3, que é um 4-3-3 mais ramificado. Esse 1, que é o atleta que, se você parar, ver na questão geral, ele é responsável por armar a equipe e abastecer os 3 atletas de frente. Mas e se esse meu atleta ele não tem essa características, ele não tem essa característica de abastecer, de colocar as bolas, de passes, de infiltrações? E por que que eu vou usar esse sistema? E por que que eu vou escalar ele se ele não tem essa condição? Então, são coisas que nós temos que nos basear também nas habilidades individuais dos nossos atletas. Questões táticas, o que falei acima, e condição psicológica. A gente está ali, precisa mudar isso também do treinador, tá, gente? A gente precisa mudar a situação de um jogo. A gente precisa fazer que um jogo, mudar o resultado do jogo, mas a gente não tem uma condição psicológica para pensar e para pensar estrategicamente na beira do campo, os atletas muito menos. Então, os atletas ficam muitas vezes, tomamos um gol, aí já fica desesperado, não tem essa questão, não tem esse comportamento psicológico para reverter a situação, tá? E outros fatores influentes, tá? Outros fatores que envolvem a questão, deixa eu só mudar aqui uma questão para vocês, e aqui outros fatores que envolvam essa questão da gente pensar e poder fazer o sistema tático. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Fatores, continuando fatores para a melhor escolha do sistema tático. No futebol moderno tem se mantido a denominação dos jogadores segundo o posicionamento no terreno de jogo, tá? Defesa, meia e atacante. No entanto, essa nomenclatura baseada na posição ocupada pelo jogador no campo serve apenas para designar seu papel dominante. Então, o sistema tático é simplesmente para designar o papel do atleta. Talvez ele não faça aquilo que a gente vê antes do jogo, tá? De fato, 2 equipes podem utilizar o mesmo sistema tático e jogar de modo completamente diferente. Então, eu posso jogar no 4-3-3, a sua equipe pode estar no 4-3-3, mas nós podemos jogar de formas totalmente diferentes. O que significa que conhecer o dispositivo posicional não implica conhecer o modo como ele funciona. A gente pode saber o esquema do adversário, mas não significa que a gente sabe como o adversário vai jogar. Uma equipe de futebol se comporta como um sistema suscetível de manifestar comportamentos, que, embora não determináveis, podem ser potencialmente antecipáveis. Então, a gente pode, sim, só de ver a formação inicial da equipe, as peças da equipe, a gente saber como essa equipe vai se comportar. Embora conscientes do que o conteúdo do jogo é incerto e imprevisível, entendemos que se impõe a necessidade de partir da análise qualitativa e quantitativa dos comportamentos e peças do jogo. Identificar e registrar características ou indicadores de qualidade. Então, isso é o papel, às vezes, da nossa análise de desempenho, é o papel da comissão técnica, tá? Então, são fatores para a gente pensar e escolher um melhor sistema de jogo. Importância das peças dentro do sistema, tá? As peças, os jogadores. Os jogadores procuram desenvolver ações durante o jogo que contribuem para criar desequilíbrio ou ruptura na organização da equipe opositora, com o intuito de desequilibrar posicional e funcionalmente, tá? E alcançar a harmonia de comportamentos que tenham estabilidade e permitam uma organização eficaz da própria equipe. Vamos lá. Então, são 2 funções das peças. Causar desorganização na equipe adversária e causar organização na nossa equipe. Eu vou dar um exemplo para vocês e eu quero que vocês respondam. Vamos lá. Podem habilitar aí. O meu time está num escanteio defensivo. Vocês vão cobrar um escanteio contra a minha equipe. Eu vou lá e coloco 3 atletas
próximo ao meio-campo de jogo, próximo ao meio-campo ali para talvez uma futura transição defensiva. Como é que vocês vão marcar esses atletas, esses 3 atletas meus? Vocês vão marcar no mano ou vão colocar um atleta a mais para cobertura? O que vocês acham? Ou vão deixar o resto lá no meio-campo? Dê a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso? Se vocês quiserem, claro. Então, meu escanteio defensivo, eu coloco 3 atletas lá para transição próximo ao meio-campo. O que vocês fazem? Vocês vão deixar esses atletas livres? Vocês vão marcar eles no mano? Ou vão colocar um atleta a mais? Vai tirar um atleta de dentro da área? O que vocês acham? Vocês já tem um lá para bater o escanteio. Alguém quer mencionar aí? Eu acho que tudo depende da quantidade, da capacidade dos atletas que tu tem para fazer essa marcação, entendeu? Se você tiver atletas rápidos, até porque o goleiro pode fazer essa cobertura também. Se você não tem atletas que sejam tão rápidos, de repente vai ter que colocar mais um para fazer essa cobertura que dê suporte, né, aos outros. Mas acho que tudo depende da característica de atleta que tu tenha nas mãos para poder fazer essa marcação, né? Sim, exatamente. E logo, eu acho também o nível de aproveitamento dessa bola de escanteio, entendeu? Porque às vezes você vê muitos jogos profissionais. Só te cortando, cortando, para você seguir. Você falou sobre nível de aproveitamento. Qual que você acha que é o nível de aproveitamento? Mais de defensores ou mais de ofensivos? Do escanteio, o escanteio na área. Do escanteio, eu acho que é o nível de defensores, ele tem uma tendência a isso. O escanteio que eu digo que seja útil, que ele termine com a finalização da jogada, ou seja, finalizando ela em gol, ou você abordando o adversário e recuperando a posse de bola, ou dissipando a ação do adversário para poder neutralizar e ter aquela recomposição, né? Exatamente. Ótimo, perfeito. Mais alguém quer se pronunciar sobre isso? O que você faria se eu colocasse 3 atletas lá para transição num escanteio ofensivo teu? Alguém uma opinião diferente? Fiquem à vontade. Isso tudo, gente, é a questão da desorganização. Então, vamos supor, você já tem um atleta lá para bater o escanteio, certo? Você tem 3, no mínimo, eu acho que você vai colocar 3. Então, se você tem 4 já fora da área, você vai ter 6 dentro da área, correto? Se eu tenho 3 lá na frente, eu tenho 7 dentro da área. Eu já estou em superioridade numérica. Eu já estou organizado e você já está desorganizado. Aí você tem a opção. Se você colocar mais um lá atrás, você vai ter 5 dentro da área contra 7 mil dentro da área para defender. Então, é tudo, o futebol, vocês vão ver que é tudo um jogo de imposição, gente. Imposição dos treinadores, imposição dos jogadores. Você pode deixar 2 para marcar os meus 3 lá, só que você pode confiar que você vai poder fazer o gol. E me fazer abaixar um cara para poder marcar o teu. Então, é isso que também nós temos que ter. É um jogo impositivo. Podem falar aí. Alan, eu mesmo em algumas competições já fiz isso. Juan que tá falando, né? Isso. Beleza, pode do falar, adversário ter 3 atacantes, e aí eu pegar e falar para um dos meus zagueiros, que ficou lá atrás, ou um dos meus laterais, falar, pode ir para a área, pode atacar, porque você vai forçar um deles ter que voltar. Exatamente. E automaticamente o treinador adversário manda acompanhar, ele vai ficar com a mesma quantidade. Exatamente. Isso é a função da peça. Você levou uma desorganização para o adversário. Isso não quando o time adversário desce mais um para fazer uma jogada de escanteio curta, por exemplo. Então, é um exemplo de você impor como treinador, de você pensar estrategicamente. Ou você deixa no mano, ou você deixa ao menos. Vai ver quem vai vencer, quem vai levar até o fim, tá? Então, essa é a função da peça. E causar harmonia nos comportamentos da nossa equipe. Perfeito, gente. Obrigado. Vamos passar aqui. Desenhos táticos. Vamos entrar aqui um pouquinho na questão de desenhos táticos. O desenho tático de um time de futebol é a representação gráfica de campo do sistema tático implantado, tá? Então, o desenho tático, ele só é ali o que a gente consegue ver. É o desenho de como as peças elas estão posicionadas.
Já o sistema tático leva em consideração o número de jogadores por linha de atuação, defesa, meio-campo e ataque. Um sistema tático pode estar representado por mais de um desenho em campo. Posicionamento básico, diferentes momentos do jogo, defensivo ou ofensivo. A disposição dos atletas em campo dará a forma geométrica aos que os técnicos projetam para a sua equipe. Então, nós temos N exemplos, N pensamentos para a gente escolher um sistema tático melhor para a nossa equipe. Nós temos o quadrado, nós temos tripé, nós temos posicionamento em triângulo, nós temos diagonais. Então, é tudo para nós pensarmos, claro que pensando nas peças que nós temos, em disponibilizar para a nossa equipe, tá? 4-3-3 a gente pode usar aqui com um atleta mais adiantado, com um atleta mais atrasado e 2 mais adiantados. Então, os desenhos já dizem muito, talvez, de como o sistema pode ser. Ok? Vamos lá. Vamos pensar estrategicamente aqui agora. Agora nós, na beira do campo, ou antes, eu sempre falo que nós, treinadores, membros de comissões técnicas, enfim, a gente trabalha mais fora do que dentro, né? Mais fora, mais pensando do que ali executando. O que nós podemos pensar para melhorar esse pensamento estratégico nosso e passar para a nossa equipe? Vamos lá. Primeiro, os sistemas, os desenhos e os modelos táticos do jogo. Isso nós temos que pensar o nosso e, em ocasiões, se tivermos do adversário, tá? Alguns clubes não têm, infelizmente, não tem a questão de departamento de análise, então é coisa que a gente tem que ver na hora ali, na hora do jogo, tá? Os atletas disponíveis que nós temos, também é uma coisa que a gente tem que pensar para nos basear no nosso sistema tático, tá? Se o atleta disponível A, ele é o melhor para a função, se o atleta B não está disponível, vou ter que usar o C. Peças de reposição durante a partida. Nós também temos que pensar antes do jogo sobre as nossas peças que podem ser colocadas em campo, as funções delas, as individualidades delas para as substituições. Os encaixes da peça, né? Os encaixes mais encaixe da peça, mais encaixe de ataque com meio campo com defesa, enfim, um atacante encaixado com a característica do outro, se os meus jogadores eles têm essa desenvoltura um com o outro, essa intimidade um com o outro dentro de campo, de poder estarem conectados. As fases, o momento do jogo, a gente também tem que pensar para poder traçar uma estratégia, poder traçar um sistema tático, tanto nosso quanto pensar nos momentos do jogo do adversário. O encaixe do jogo, se o meu jogo está sendo encaixado com o adversário procura só se posicionar defensivamente, só utilizar contra-ataques, o meu jogo de estar encaixando com aquele jogo, então eu também tenho que pensar nos encaixes do jogo para poder fazer o meu esquema tático funcionar. O tipo de jogo e tipo de campeonato, é mata-mata, é fase de grupo, é jogo eliminatório, afinal é um jogo só, é ida e volta, então eu também tenho que pensar nos tipos de jogo para escolher o melhor sistema tático, para fazer as melhores substituições, se o jogo é em casa ou fora, se o primeiro jogo é em casa, se o segundo jogo é em casa, o primeiro em fora, o segundo fora, também a gente tem que pensar nisso para escalar melhor o time. E o adversário, que são os setores, peças individuais, time num todo, números, atletas, enfim, a gente também tem que pensar sobre o adversário. E aqui, o treinador que conjuga com inteligência o maior número de variáveis em favor da sua filosofia tática de jogo, abreviará muitos passos, tá? Então, se a gente conseguir, nós, às vezes trabalhamos sozinhos, mas se a gente conseguir nós, com a nossa comissão técnica, com o nosso departamento de análise, dominar todas essas variáveis e N que devem ter por aí, a gente consegue abreviar muitos caminhos, tá? Eu costumo falar que hoje a maioria dos jogos é vencido na tática, seja ela individual, seja ela grupal, seja ela coletiva. Claro que a técnica ela é o mais importante, mas muitos jogos muitos jogos são vencidos taticamente, tá? Vamos lá, se alguém quiser comentar sobre isso, eu paro, volto, fiquem à vontade.
principais fatores para variações do desenho tático, para a gente variar o nosso desenho, o nosso sistema, tá? Segundo as esquematizações táticas, desenhos idênticos na distribuição dos jogadores do campo podem produzir resultados diferentes. Então, lembra que falamos ali que talvez o meu 4-3-3 com os meus 3 de meio campo sejam diferentes das características do seu. Então, os resultados podem ser diferentes, tá? Alerta, cuidado para não fazer das esquematizações um conjunto de ferramentas que ingessa o jogo da sua equipe. Nós temos, muitas vezes, podemos ter atletas com características individuais de dribles, de passe, de finalizações, e a gente ingessa isso nele. Então, é uma coisa que nós, treinadores, temos que tomar muito cuidado. E você vai ver daqui a pouco sobre estruturas móveis e estruturas fixas, tá? Segundo a característica dos atletas, a qualidade dos atletas aliada à ideia de jogo é o que determina a melhor maneira de distribuir a equipe em campo. Então, é uma coisa que nós temos que aliar a qualidade dos atletas o sistema tático do clube, a cultura do clube, a ideia de jogo do clube, a ideia de jogo nossa de treinador. Então, se nós conseguimos aliar isso, temos bastante êxito. E segundo as convicções do treinador, estamos batendo muitas vezes nessa tecla, mas é necessário ser fiel à ideia de jogo ou saber a hora de mudança. Eu acho que é o grande erro, e nós vimos muito aí a imprensa massacrar o Fernando Diniz, que ele não mudou a ideia dele de jogo, ele foi fiel à ideia dele de jogo. Eu ouso em dizer que se não tem aquele problema que foi exposto de confusões e tal dentro de jogo, eu acho que ele ia ser fiel até o final e ele poderia, talvez, vencer e o São Paulo ganhar o título. Então, temos duas coisas, ser fiel à nossa ideia ou saber a hora das mudanças, tá bom? Aqui, estruturas fixas e estruturas móveis. Rapidinho para passar para vocês o que significa. As estruturas fixas, e eu quero saber que você pense qual é a tua, tá? Qual é a tua, se você já usou uma, se você já passou por isso ou não. Estruturas fixas são porções táticas do time que atuam sistematicamente, como o próprio nome sugere. Fixas numa área delimitada do campo ou funções definidas. Exemplo, 2 zagueiros fixos, meus 2 zagueiros eles não podem sequer jogar com a bola, é só bola direta para frente, eles não podem ultrapassar o meio campo. Um lateral que não passa do meio campo aqui, centroavante que não se movimenta, ou um ponta que só fica em amplitude e não fecha por dentro. Então, estipulamos coisas que limitam a qualidade do jogador e, teoricamente, vai limitar a qualidade da equipe no todo. Ou a nossa estrutura é uma estrutura móvel. Estruturas móveis são setores representados por jogadores ou setor que tem liberdade para atuar em espaços mais amplos do campo, ou em funções variadas. Exemplo, meio campo com liberdade para ajudar desde a saída de bola e também encostar na ataque, que é o famoso box-to-box, o volante que faz área a área. Atacante sem posicionamento fixo. E trocas posicionais são um exemplo de desenho tático móvel. Qual é o teu sistema? Qual é o que você usa na tua equipe? Tá? É uma coisa para a gente pensar aí. Desde lá, igual de 74, vamos já citar a Holanda, do Rinus Michel, já era uma estrutura totalmente móvel. Se você assistir, e eu vou orientar para vocês, é legal, sempre falo que é muito bacana, se você entrar no site futebalia.net, cara, você consegue ver jogo desde 1800 e bolinha. Você consegue assistir jogo das equipes, algumas equipes de campeonatos nacionais, seleções, é muito bacana. Depois eu posso passar no grupo para quem esquecer. Tá? Então, lá, desde aquela época, já era uma estrutura totalmente móvel. Não existia posição fixa. Tá, ok? Vamos aqui agora algumas pesquisas para a gente se basear, para vocês analisarem. Vamos passar mais essas pesquisas, tá, gente? Aí a gente faz 5 minutinhos de intervalo para a gente poder ir beber água no banheiro e a gente retorna, tá? Só vou pausar aqui, mas aí a gente retorna depois. Eu não vou nem fechar. Dados foram coletados no mês de outubro e novembro de 2012 através de jogos gravados na TV, no qual foram realizadas devidas anotações, tá, de scout. O que a gente vê aqui nessa tabela? Então, a gente vê que de 15 equipes analisadas, 7 delas começaram no 4-4-2, tá?
coisa de 46% dessas 15. No 4-3-3, 4 equipes. 4-5-1, uma equipe. 3-5-2, 3 equipes. Tá ok? Até aí, beleza? Na tabela 1 é possível observar a frequência absoluta e relativa dos sistemas táticos utilizados. Então, ali no ano de 2012, pelo menos aí metade das equipes de talvez do campeonato, ou quase todas, se a gente parar para analisar que nós temos hoje 20 equipes no Campeonato Brasileiro, 46% utilizaram 4-4-2, tá? E o sistema 4-3-3 com 26%. Então, vamos lá dessa mesma pesquisa aqui. No que diz respeito a variações do sistema durante a partida, então lembra dessas equipes aí que começaram no 4-4-2, que essas equipes começaram nesses sistemas aí. Presentes na tabela 2, 33% das equipes avaliadas utilizaram a formação 4-3-3. Então, daquelas equipes, daquelas 15, pelo menos 4 variaram o sistema durante a partida para 4-3-3. Então, coisa de 33%. Ou seja, boa parte das equipes analisadas iniciaram a partida com um sistema tático específico alterado à disposição dos jogadores em campo. Então, aqui, daquelas 15, 4 durante o jogo variaram para 4-3-3, 3 variaram para o 4-5-1, 2 equipes para o 4-4-2, uma equipe 3-6-1, 3-5-2 e 3-4-3. E 3 equipes não variaram sistemas que não aparecem aqui. Isso lá no campeonato 2012. Nota-se que, dentre os 15 jogos analisados, 60% deles tiveram efetividade na variação do sistema tático, resultando em respostas satisfatórias dos resultados finais da partida. E 40% das variações dos sistemas não surtiram efeitos no resultado final. Então, 60% das 15, depois que variaram o sistema tático, tiveram um resultado positivo, venceram o jogo, viraram o jogo, enfim, aumentaram o número do placar. Então, e 40% não. Então, mostra que dominar e saber, nós, treinadores e atletas, a variar esse sistema tático é muito importante para uma vitória. Tá? Eu sou fiel ao 4-4-3 e não mudo independente do jogo. Não mudo. Então, variação aqui nessa pesquisa mostrou que ela é capaz, sim, de vencer jogos. Tá ok? Para a gente dar um intervalinho aí de 5 minutinhos, vou fazer essas perguntas e vocês se reflitam para depois voltar, tá bom? Agora está sendo aqui 14h04, a gente volta ali próximo das 14h10. Para a gente tomar melhores decisões em campos como treinadores, o que nós temos que pensar? Como, algumas perguntinhas, como eu ataco o adversário? Como eu vou atacar o adversário? Onde eu vou criar superioridade numérica para poder vencer o adversário? Como se defender do adversário? Como é que eu faço para poder se defender de determinado adversário? Qual é o meu e o seu ponto fraco? Qual é o meu ponto fraco da minha equipe e qual é o ponto fraco da equipe adversária? Certo, gente? Então, para você ir pensar, e daqui 5 minutinhos a gente retorna para a segunda parte um pouquinho mais prática da nossa aula, beleza? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente sair, poder ir beber água? Fiquem à vontade aí. Já vou aqui, só um momentinho. Espera aí. Podem ficar à vontade. Quem não estiver pergunta, a gente já pode ir para o beber água e depois a gente volta, retorna às 2h10 aqui, tá? 5 minutinhos. Fechou? Vou deixar pausado aqui para a gente poder seguir depois. Beleza, gente? Vou fechar a câmera aqui, daqui a pouco a gente retorna. Vou interromper aqui. Retomar a gravação, pronto. Então, vamos retornar aqui, tá? Foi de 5 minutinhos aí para a gente dar uma relaxada. Então, fizemos essas perguntas aqui para a gente tomar as melhores decisões dentro de campo, tá? Nós temos que pensar algumas coisas como treinador, e as decisões devem ser tomadas muito rápidas, imediatamente. Então, são coisas que nós temos que dominar. Tá? E que é interessante que aquelas pessoas que estejam
conosco também domine. Algumas outras coisas aqui. Deixa eu passar. Tá, vamos lá. Mais algumas perguntas, tudo para a gente gerar dúvida. Quantas vezes a sua equipe está usando os corredores laterais? E o adversário? Qual lado é mais explorado? E por qual motivo? Então, são coisas que a gente tem que pensar para tomar decisões durante o jogo. De onde estão saindo mais as minhas finalizações? E do adversário? De dentro ou fora da área? Qual é o atleta que está finalizando mais do adversário? Qual é o meu atleta que leva mais perigo ao adversário? Qual setor do campo minha equipe está errando mais passes? Qual é o jogador? Qual setor adversário está mais comprometido? E o da minha equipe? Quem está tendo mais volume de jogo? E como melhorar isso? Então, são coisas que, claro, com o departamento que a gente tenha ou que não tenha, nós temos que conseguir enxergar como treinadores. A partir do momento que a gente consegue abrir a nossa mente e conseguir enxergar isso, cara, a gente já consegue resolver muita coisa durante a partida. E, na minha opinião, a pergunta que é mais importante, que serve de treinamento, que eu sempre faço quando assisto um jogo, é o quê? O que eu faria sobre isso? O que eu faria nesse momento? Estou assistindo um jogo, a equipe não consegue entrar dentro da retranca adversária. O que eu faria nesse caso? O que eu pediria para a minha equipe fazer? Então, são perguntas que nós devemos fazer. Claro que, gente, que é muito difícil a gente, às vezes, sozinho, tomar algumas dessas decisões sem um departamento de análise, sem filmar um jogo, sem conseguir filmar um jogo, sem ver depois, sem ter um jogo do adversário, mas é uma coisa que nós temos que fazer para seguir muito passos mais rápidos aí, tá? Critérios técnicos de análise. Como que a gente analisa a nossa equipe, tá? Primeiro, fazer a leitura correta do funcionamento tático da sua equipe é preponderante para se buscar soluções para o jogo. Você tem que conhecer a tua equipe, o funcionamento dela para você solucionar o jogo para a sua equipe. O importante é que se analisem os 3 universos, individual, estruturas e o todo, antes de se decidir sobre as alterações da equipe. Então, vamos lá. Primeiro, tá? A gente analisa o rendimento individual do atleta, tá? Isso eu vou fazer uma perguntinha daqui a pouco. Depois, a gente analisa os setores separadamente, tá? E a gente analisa o rendimento do todo. Vou fazer uma pergunta para vocês aí, vocês podem responder no microfone, podem responder no bate-papo. Vamos lá. Você tem um atleta de meio campo que ele, individualmente, na parte ofensiva, ele não está acertando absolutamente nada, ele não está acertando passes, ele não está conseguindo servir os atacantes, mas esse atleta, no setor dele, no meio campo, defensivamente, a bola está passando bastante por ele. Está sendo um atleta bem mais requisitado pela sua equipe. E, taticamente, num todo, ele não tá comprometendo, ele está ocupando o posicionamento dele defensivo corretamente, ele está fazendo a função dele defensiva corretamente. Vai a minha pergunta e eu quero ouvir de vocês. Você trocaria esse atleta ou você não substituiria esse atleta? O que vocês pensam sobre isso? Individual, ele está mal, está muito mal individual, não está fazendo nada. No setor, ele está ali razoavelmente bem, está sendo bem requisitado e não está comprometendo taticamente. Você trocaria ele ou não? Alguém quer se... Deixa eu ver o bate-papo, pode ser no bate-papo. Laurinha falou que trocaria. Por que trocaria, Laura? Se quiser falar aí, se quiser se pronunciar, fica à vontade. Então, por quê? Vamos lá. Por que a gente trocaria ele? Se quiser digitar, fiquem à vontade aí. Oi. Às vezes podia ter 2 pontos de vista, né? Antes de trocar ele imediatamente, poderia trocar ele dentro do esquema do jogo, né? Do esquema não, né? Do método que o técnico está fazendo. Por exemplo, recuar ele para um segundo volante, a bola continua passando por ele,
e ele já está entregando rápido para um outro setor que seria substituído por um outro meio de campo no lugar dele, a princípio, antes de substituir, já que ele não está comprometendo na parte do setor dele, no sistema defensivo, ele está até ajudando, né? Para que vai tirar ele por um outro que não sabe se vai melhorar ou não defensivamente, né? Então, às vezes, primeiramente, poderia trocar ali para depois ver se faz uma outra troca por outro suplente mesmo. Perfeito, perfeito, Thiago. Se isso vai dar, se isso é o certo, se isso não é o certo, eu não sei. Mas você já me passou inúmeras situações que você poderia fazer para melhorar o teu jogo. Então, o intuito de nós treinadores é isso. É pensar, será que eu troco ele? Será que eu não troco? Pois se eu mudar, e se eu trocar ele de função um pouco, e se eu deixar de expor ele um pouquinho, alguns minutos, para ele se recuperar na partida, visto que é um atleta diferenciado, que ele não está bem agora, mas daqui a pouco ele pode se sair melhor. Pô, mas aí eu vou trocar ele só porque individualmente ele não está bem? Entendeu? Então, pô, vamos no zagueiro. O zagueiro ali não está acertando nenhum passe, o zagueiro vem cabeceia de cucuruco, cabeça de rolimã, mas o zagueiro ele é o líder da equipe, ele está bem, defensivamente ele se posta bem, ele tá bem motivado. Então, são coisas que nós temos que pensar antes de substituir. Ótimo, é isso aí. Então, assim, é para a gente pensar, é para a gente pensar estrategicamente o que eu poderia fazer. Perfeito? E qualquer coisa vocês Professor, podem falar. eu diria que nessa hora a gente não pode agir com emoção, tem que agir com razão. Sempre É a mesma situação se nós tivéssemos colocar o jogador de linha como se nós tivéssemos um goleiro que tivesse tomado um gol. E como é que a gente agiria? Trocaria ele de imediato ou daria tempo para ele assimilar aquele gol? Então, mesmo o jogador, dependendo do peso do jogador, às vezes o jogador não está bem, mas tem essas diferenciais aí que numa bola ele pode definir, né? Então, acho que vai tudo de casa a casa, mas na hora de refletir, é refletir com a paciência que nós estivéssemos vendo um goleiro, sabe? Vendo um goleiro. Perfeito, Alisson, é isso mesmo. A gente tem que, nós como treinadores, cara, não dá para agir com emoção. A gente precisa pensar muito, o mais rápido possível, a gente precisa tomar muitas decisões. Então, exatamente, é outro N exemplos que a gente tem, tá ok? Vou seguir aqui. Vamos lá, então aqui, ó, numa pesquisa da Universidade de Oviedo, na Espanha, a Universidade Técnica de Lisboa e da Universidade Técnica de Lisboa descobriram que a maioria das substituições são atletas de meio campo, tá? São atletas de meio campo. Então, já guardem isso para... Peraí. Já guardem isso aí para a gente já pensar daqui a pouco. Então, são atletas de meio campo. 40% de todas as substituições são de meio-campistas por meio-campistas. A maioria dos atacantes são substituídos por outros atacantes. Mas também, nesse caso, 40% de outra pesquisa dos atacantes são substituídos por meio-campistas. Zagueiros e atacantes são os que menos são substituídos uns pelos outros. Aí eu vou fazer uma pergunta para você pensar. Por que nessa pesquisa aí, e a gente já se enquadra em nós, por que a maioria da substituição é um pelo outro? Vocês sabem, querem responder o porquê? Na maioria das vezes, nós, em vez de fazermos outro tipo de substituição, outro tipo de função, a gente substituir talvez ele por ele mesmo, a mesma função por ele mesmo? Então, tá aí para vocês pensarem. Por que é por ele mesmo? E nós vamos ver daqui a pouco, tá? Aqui é uma pesquisa de um gráfico voltando, passou aqui. Aqui nós temos um gráfico sobre o time das substituições, tá? E vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Hoje a gente sabe que a maioria, algumas, principalmente na base, a gente tem 6 substituições, tá? Mas aqui a pesquisa é quando tinha 3 substituições apenas. Preto, primeira alteração, né? Branco, segunda alteração e degradê aqui, terceira alteração. Então, vamos lá para vocês verem
qual é a incidência dessas substituições, tá? Intervalo. Então, aqui, 15% das equipes, elas substituem no intervalo, tá? 15% dessas equipes, elas já substituem logo no intervalo. Ali, entre o primeiro e o quinto minuto, também prevalece a primeira substituição, tá? 46 a 50 minutos do segundo tempo ali. Também a maior incidência da primeira fazerem a primeira substituição. Dos 51 aos 55 minutos de jogo, ainda a gente tem a primeira substituição para fazer, tá? Então, aqui as incidências, ó, pode ver que a segunda substituição e já a terceira é nula. E ainda 61 e 65, 56 e 60, predominância a primeira substituição ser feita, 61 a 65 a primeira predominância a ser feita da substituição. Já a partir dos 66 minutos até 70 minutos, aqui a maior índice, com quase 20% das equipes já fizeram a segunda substituição e fazem a segunda substituição, tá? 71 a 75 minutos de jogo, a gente já vê que a terceira substituição ela já passa ali dos 10%, mas ainda a prevalência é de fazer a segunda substituição de jogo, dos 70 minutos para frente, tá? E aqui começa o número a cair. Então, já vimos aqui no final de jogo 76 a 80 e até os 90 minutos, que é normalmente onde acontece a terceira substituição. Tá? Aqui quase um empate técnico aqui de segunda e terceira, mas a gente já faz a terceira substituição no final do jogo. Eu te pergunto, por que tudo isso? Tem um porquê a gente substituir dessa maneira ou não? Tem um porquê? Vamos ver. O porquê das substituições? Não haveria uma maneira de não apenas substituir o elo mais fraco, mas de substituí-lo maximizando o efeito? Então, assim, tem alguma maneira da gente fazer uma substituição que não seja só tirar o elo mais fraco e trocar ele por ele mesmo? Tem alguma coisa? E a gente não pode, talvez, fazer outro tipo de substituição para maximizar esse elo fraco, talvez desse atleta diferente que a gente tem, dele melhorar, talvez uma outra função que coloque mais bola nele, que faça ele correr e se posicionar num determinado lugar que ele vai ter mais êxito. Então, é uma pergunta para o porquê da gente substituir. E seria essa a melhor maneira de usar os reservas? Sempre porque nós temos um atleta titular que ele não está indo bem no jogo? Só é essa maneira que a gente deve usar? Ele está mal, nós vamos trocar. Ó, você vai estar aqui de suplente, você só vai entrar quando alguém estiver mal lá. É só essa maneira que a gente tem de substituir? É verdade que time que está mexendo não mexe? Todo mundo já ouviu isso. Pô, time que está ganhando não se mexe. Time que está ganhando não se mexe. Então, é um enigma aí essa pergunta. Você já parou para pensar nas médias e caráter das suas substituições? Vamos lá, eu estou jogando em casa, eu estou com o placar a favor e eu só faço essa substituição. Eu só troco aqui o meio-campo pelo meio-campo, eu sou um pouquinho mais conservador, eu não sou ousado. Eu estou jogando fora de campo, eu só coloco atletas mais defensivos, eu não coloco tanto atacantes para poder participar. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar no caráter das nossas substituições, tá? Que também é interessante a gente saber que isso vai nos gerar vitórias ou derrotas. A partir dos 5 minutos do segundo tempo, se a equipe não vai bem, cria-se naturalmente uma expectativa de mudança. Se você for ver igual naquela pesquisa ali, a maioria, 5 minutos, não, vão trocar. 5 minutos. O atleta ele não fez nada em 45 minutos. Isso é um paradigma. O atleta não fez nada em 45 minutos. O treinador acha que em 5 minutos ele vai fazer chover e ele troca. Então, é um paradigma que talvez tenha que ser quebrado.
às vezes, para não substituir, também pode ser a melhor solução, gente. Por isso, para alterar a equipe, é necessário analisar algumas circunstâncias. Então, vamos analisar aqui o que a gente pode fazer para uma substituição melhor. São as contusões, isso é óbvio, isso tem que ser feito. Nós temos que nos basear nas circunstâncias técnicas, individualmente, tá? Circunstâncias físicas do atleta também. O atleta mal fisicamente, ele é um potencial, uma potencial substituição, mudança. E as circunstâncias táticas, que é ligada diretamente ao resultado da partida ou uma indisciplina e deficiência tática do jogador. Então, são algumas questões que nós temos que pensar e por que a gente substitui. E por que nós vamos substituir, correto? Vocês podem me parar a qualquer momento aí. Por qual motivo que você substitui? Vamos lá, então. Ó. Nessa pesquisa aqui, a tabela 3 verifica-se que, dentre várias causas que levaram às mudanças, então essa pesquisa é algumas causas que levaram à mudança do sistema tático, tá? Seja através de substituição ou não, durante as partidas analisadas. A desvantagem no placar, com 28%, e a busca pelo placar positivo, com 23%, foram os motivos mais pertinentes no jogo analisado. Então, por quê? Eu quero saber o porquê nós, como os treinadores, a gente mexe mais quando está perdendo. A gente mexe mais quando a gente precisa buscar um placar positivo. Por quê? Por desespero? Ou é igual o Wallace comentou ali, é por emoção da gente precisar vencer? Ou é pela razão? Então, aqui, de 21, 3 mexeram pela desvantagem numérica, né, que é 14%. Desvantagem numérica pode ser um jogador expulso, né, pode ser uma desvantagem placar, uma desvantagem numérica talvez setorial, tá? Entra nisso aqui. A desvantagem no placar, ou seja, nós estamos atrás do placar e a gente tem que fazer as substituições, a gente tem que mexer o sistema tático. Vantagem numérica, dificilmente. Aqui é um negócio interessante, porque você vai ver aqui, ó. Por que quando a gente está numa vantagem numérica do placar, a gente mexe pouco? Por quê? Para manter, talvez para não correr um risco. E se a gente, mesmo em vantagem numérica, a gente mexer sistema, mexer em substituições e a gente potencializar o nosso placar? Então, você vai ver que nessa pesquisa há um pragmatismo, porque os treinadores aqui dessa pesquisa, eles mexeram mais quando estavam perdendo e pouco quando estavam ganhando. Vantagem no placar, 9% só. Então, 9% desses 21 mexeram quando estavam com o placar na frente. Característica do jogador adversário, também pouquíssimo, se basearam numa troca, numa mudança e se baseando ao jogador adversário. 14% por lesão muscular e a busca pelo placar positivo, 23%. Então, essa pesquisa ela me mostra que esses treinadores mexem mais quando estão perdendo, o porquê eu não sei, e mexem pouquíssimo quando estão ganhando. É aquela coisa, será que eles têm naquela cabeça que time que está ganhando não mexe? Tá? Então, só para a gente analisar aqui. Podemos concluir que de vários fatores determinantes do futebol, a tática é, sem dúvidas, um dos mais importantes quando o relacionamento ao resultado ao final da partida. Pois foi possível comprovar, tanto nesse estudo quanto em outros, que a sua variação dentro de um mesmo jogo tem o poder de influenciar positivamente em seu final. Então, mudar, ganhando ou perdendo, mudar sistema, mudar a variação de sistema tático, tem, sim, influenciado positivamente no resultado final. Aqui, para a gente passar rapidinho algumas relatos de outras pesquisas, tá? Para a gente pensar aí. É uma pesquisa que ela fala sobre a regra de 3 e 6 substituições. Agora a gente na base, principalmente Campeonatos Paulista, a gente tem 6 substituições, né? Podemos fazer 6 substituições em 3 atos. Então aqui, ó, do ponto de vista dessa pesquisa da função tática, a maioria de todas as substituições, 63%, número muito alto, são neutras, com distribuição semelhante entre substituições defensivas e ofensivas. Então, meio campo, atacante por atacante,
defesa por defensor. Por que que eu não... O número, então, de eu tirar um defensor e colocar um atacante para ser mais ofensivo, talvez para ganhar o jogo, é o mínimo, tá? Só para a gente pensar. Análise das 16 principais ligas mundiais de futebol, campeonatos nacionais e copas, mostraram que jogadores que entraram na partida marcaram aproximadamente 11% dos gols, correspondendo a aproximadamente 26% dos gols marcados após a primeira substituição. Então, ali já na segunda substituição ou terceira substituição, já tem um número muito grande, 26% dos jogos serem resolvidos. Aí é aquela coisa, a gente sabe. A gente tem aqueles atletas que só de estar na reserva fica desanimado, não quer, já entra emburrado. Pô, se ele souber que ele também é um dos principais responsáveis pela vitória do time, se a gente conseguir colocar essa mentalidade na cabeça do atleta, pô, pelo amor de Deus, nós vamos longe demais, tá? Estudos com regulamento de 3 substituições mostraram resultados concordantes de que troca de jogadores foi baseada no placar da partida. Então, ó, dificilmente, eu acho que é uma substituição por emoção, porque dificilmente, só baseando no resultado da partida, a gente consegue pensar em alguma coisa para mudar. Com equipes fazendo substituições mais cedo, quando empatadas ou atrás do placar. Então, quando a gente está apertando o calo, a gente tende a substituir um pouco mais cedo. Além disso, a variável qualidade adversária apresentou um efeito positivo significativo com times de menor classificação, substituindo com mais frequência. Vamos ver se isso já aconteceu com a gente. Sendo que quanto pior o adversário, mais tarde ocorre a substituição. Enquanto melhor o adversário, mais precoce a substituição. Eu acho que é um ritual, né? Claro que se você tem um time que tem uma adversária muito qualificada, você tende mesmo a mexer antes. Uma equipe com uma qualidade inferior, você tende a mudar um pouco depois. Por quê? Que já passamos, desculpa. Rapidinho agora essa pesquisa aqui, eu vou mostrar para vocês a relação de 3 e 6 substituições, tá? Então aqui, ó, quando a gente se tem 3 substituições, e isso eu vou confessar que já aconteceu muito comigo, principalmente no Campeonato Paulista de base, que você tem 3 atos só. Então, às vezes, você tem que queimar uma substituição, cara, para poder colocar um atleta que você deseja colocar, mas é o seu último ato, ou você tem só mais um ato depois. Então, talvez, em vez de você fazer uma substituição só, você tem que fazer 2, para não jogar o ato fora. Então, isso causa muita dúvida. Então, nesses estilos de 6 substituições, o treinador pode ficar confuso entre o conservadorismo e a ousadia. Eu acho que essas pesquisas de trocar meio campo, atacante por atacante, defensor por defensor, eu acho que é conservadorismo. Pode ser conservadorismo. Está querendo só melhorar a função individual e não melhorar o sistema, tá? E essa tabela aqui fala o seguinte: aqui nós temos quantidade de 3 e 6 substituições em caráter de campeonatos em fase de grupos e eliminatórias. Ok? Então, temos os dois aqui. Então, aqui, ó, percebe que 3 substituições em fase de grupos, 95% das equipes usaram 3 substituições. Usaram para tentar mudar o jogo. E 92% das equipes usaram também todas as substituições em 3 substituições nas fases eliminatórias, tá? Vamos lá para 6 substituições agora. Olha só, fase de grupo, se você tem 6 atletas para poder mudar um jogo, talvez para poder mudar o sistema tático, mas somente 31% das equipes usaram as 6 substituições quando se tem oportunidade de mudar. 6 substituições, elas podem ser muito positivas, mas a gente sabe também que em alguns contextos elas podem ser negativas. Em fases eliminatórias, menos ainda. 30% só usaram 6 substituições em fases eliminatórias. Por quê? Será que é medo? Será que é medo de não conseguir o
resultado? Será que é medo? Ou acha que o reserva ele não tem o mesmo potencial para mudar o jogo? Tá? Então, essa pesquisa serve para a gente pensar. Quando a gente tem as 3, a gente usa todas praticamente, né, nessa pesquisa. Quando eles tiveram 6, eles usaram apenas 30% e não usufruíram dessas 6 substituições. Cerca de 93% das equipes na condição de 3 usaram o máximo das substituições permitidas, correspondendo a 98% no total das 5 e 6 substituições. Por outro lado, na versão de 6 substituições, foi observado que o uso total delas foram só de 31%. Então, acredito que esse campeonato aqui, os treinadores estavam mais no conservadorismo, com 6 substituições, e aqui no de 3 substituições, eles foram um pouco mais ousados, porque usaram todas. É só para a gente relatar. O presente estudo teve como objetivo analisar o contexto de realização e efeitos das substituições no futebol de rendimento. As amostras elas tiveram 1.584 substituições, 556 as primeiras substituições, 548 duas substituições e 480 foram terceiras substituições, em 279 jogos. Vamos ver aqui. Referente à qualidade do adversário, tá? Vou seguir aqui vou anotar para ficar um pouco melhor para a gente visualizar. Então aqui, ó, a qualidade do adversário, tá? Então a qualidade do adversário, quando primeira substituição, segunda e terceira. Então a qualidade do adversário, quando o adversário é forte, eu mudo cerca de 35% em relação quando o adversário é forte. Quando, mesmo nível 28, e quando o adversário é fraco, eu mudo 36%. Então, aqui mostra que o quê? Eu faço a minha primeira substituição, mas quando eu uso a primeira, quando o adversário é fraco. Tá? Segunda substituição, ainda mantenho 36,2 aqui, quando o nível do adversário é fraco. E aqui, uso a minha terceira substituição quando o meu adversário ainda é fraco. Aí eu vou perguntar, por que isso, gente? Medo de talvez ousar e tentar fazer uma mudança para tentar vencer um adversário com nível alto, um nível forte? Essa tá as diferenças, eu creio, entre o treinador de sucesso e o treinador que não vai ter sucesso, que ousa, que também muda fronte uma equipe com nível forte. Então, relacionado à qualidade do adversário. Local de jogo, vamos lá. Jogo em casa e jogo fora, a primeira substituição não teve efeito. Já eu faço a minha segunda substituição mais quando eu jogo em casa. Eu continuo fazendo a minha terceira substituição mais quando eu jogo em casa. Por que será? Porque em casa eu me sinto mais protegido como treinador, eu me sinto mais acolhido em casa do que fora, eu tenho menos medo, eu tenho mais medo de perder em casa do que perder fora de casa. Então, tudo isso para a gente pensar nas nossas substituições. Sobre o resultado, vamos lá. Se eu estou ganhando, eu faço mais a minha substituição, primeira substituição, quando eu estou perdendo. Daqui, 37%. Uso a minha segunda substituição quando eu ainda estou perdendo. Tá? Aqui nessa pesquisa. Tá? Eu estou falando a gente, mas é para a gente tentar se embasar aqui nessa pesquisa da Liga dos Campeões de 2012 a 2015, tá? Que foi a maioria das trocas. Eu uso já a minha terceira substituição, que quase tem deixa eu só achar o mouse aqui. Que eu já uso a minha terceira substituição, que quase deu um empate aqui, quando eu estou ganhando. Aí eu te pergunto, essa terceira substituição, quando eu estou ganhando, ela é realmente para fazer um placar mais elástico ou só para colocar um jogador para ganhar o bicho ou para conseguir ali jogar um pouquinho? Tá? Então, aqui nós já vimos que sobre o resultado, a gente mexe muito mais quando a gente está perdendo. E faz a terceira substituição quando nós estamos ganhando.
E o período de jogo, pode ver que aqui o maior período de jogo da primeira substituição é entre 61 e 75 minutos. Uso a minha segunda substituição também entre 61 e 75 minutos. E a minha terceira substituição, quando ali por volta dos 76 e 90 minutos. Correto? Vamos passar aqui. Alguém, fiquem à vontade para parar, fiquem à vontade para debater. Vamos para a próxima pesquisa. Deixa eu só fechar aqui, perdão. Vamos para a próxima pesquisa aqui. Agora aqui nós vamos só separar um pouquinho, tá? Vamos só separar um pouquinho. Analisar o contexto das efeitos ainda da substituição continua a mesma equipe, tá? Mesma pesquisa. Aqui, então, primeira, segunda e terceira substituição, tá? Primeira substituição, agora referente ao local do jogo, fora ou dentro de casa. Fora, eu mudo muito mais fora de casa quando eu estou perdendo, tá? Eu uso a primeira substituição muito mais fora de casa do que em casa. Em casa, eu uso muito mais a primeira substituição quando eu estou vencendo. Cerca de 39,5% das minhas primeiras substituições é em casa, quando eu estou ganhando. A segunda substituição, eu uso 46% quando eu estou perdendo fora de casa, tá? E em casa, eu uso também a segunda substituição quando eu estou vencendo. Segunda, primeira substituição, quando eu estou vencendo em casa. Eu faço uso da minha terceira substituição nessa pesquisa, primeiro, quando continuo fora de casa, quando eu estou perdendo, e em casa, quando eu estou ganhando. Então, vocês perceberam que eu só mexo em casa, ali mais quando eu estou vencendo, e eu mexo muito mais fora de casa quando eu estou perdendo. Eu não posso mexer fora de casa quando eu também estou ganhando para ganhar uma diferença a mais no placar, tá? Para a gente analisar isso aí. Então, pô, eu estou sendo fora de casa, onde talvez é um resultado importantíssimo, eu estou sendo conservador e eu só sou ousado dentro de casa? Espera aí, por que eu não sou ousado como um treinador que pensa, como um treinador que é ousado, independente das situações? Tá ok? Vou passar aqui. Regra 12, 27 e 33, tá? Isso aqui está no livro Números do Jogo, para quem não tem, é um livro muito bom que eu indico a vocês, que muda completamente a cabeça do treinador. De acordo com suas conclusões, se um time está perdendo, o treinador obtém o máximo efeito se fizer a primeira alteração antes dos 12 minutos do segundo tempo, a segunda antes dos 27 e a terceira antes dos 33. Se ele não estiver perdendo, tanto faz o momento em que fizer as substituições. Então, se ele não estiver perdendo, tanto faz. Aqui é quando ele estiver perdendo. Na Premier League, 40% das equipes em que os treinadores seguiram essa regra, suas equipes reduziram a desvantagem no placar ou empataram, enquanto padrões mais lentos só reduziram o déficit. Preciso limpar aqui, peraí. Aí. Reduziram o déficit em 22% das vezes. Então, a regra 12, 27 e 33. Tá? É uma regrinha aqui que você também vai ver outros tipos de regras para substituir, você vai ver outras literaturas, mas eu quis colocar essa regra para a gente seguir e ver se realmente tem diferença. Você tem algum parâmetro para substituir? Você, treinador, tem algum parâmetro? Você se baseia em alguma coisa para substituir? Ou substitui somente logo após as coisas não estarem indo bem? Ou, igual eu falei, ou a gente só se substitui quando nós estamos perdendo, que a gente precisa, de qualquer jeito, mudar o jogo. Então, essa regrinha ela é muito interessante para nós analisar. E o maior erro, gente, nós como os treinadores, não tem jeito, é a procrastinação. Né? Que é o quê? Ter a confiança demais nos titulares. Às vezes a gente confia muito no atleta titular e ele tá mal, e a gente não troca.
e também não vira nada, porque ele continuou mal o jogo todo. Determinado jogador pode resolver a qualquer momento, a gente deixa ele lá, porque ele não, uma hora ele vai resolver, ele não está aguentando nem andar mais. Ele não aguenta nem andar mais, ele está totalmente exausto fisicamente, e se imagina exausto fisicamente, ele vai resolver alguma coisa. Também a gente erra muito em substituir porque nós desconfiamos muito dos nossos suplentes, tá? Às vezes, pô, não, menino, ele não vai entrar, não vai virar nada, não vai fazer nada, não vamos substituir, não. Então, é também um fator. Alguma coisa que a gente erra em substituir, um erro, é sofrer alguma pressão ou crítica de torcida, imprensa ou direção. Acho que é uma das coisas mais recorrentes aí da gente ter medo do que vão falar da gente, ter medo do que vai sair na imprensa, ter medo de como a direção vai tratar a gente na segunda-feira, que é uma coisa muito frequente que a gente erra na substituição. E o medo de perder o cargo. O medo de perder o cargo faz você errar em substituir. Então, é um dos maiores erros que a gente tem para substituição. Tá ok? O treinador, então, deve fazer as alterações antes que seu cérebro e seus olhos lhe mandem fazer isso, que é a intuição, gente. Nós temos que acreditar mais na intuição. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, a intuição também nos diz muito. Claro que se a gente está conseguindo enxergar o jogo de acordo. Se um treinador esperar por sinais claros de cansaço dos atletas, pode ser tarde demais para a alteração. É um fator que nós citamos aqui e, resumindo, a procrastinação, que é a gente tardar em fazer alguma coisa que a gente poderia fazer agora. Perfeito? Rapidinho aqui eu vou passar para vocês, vai ser bem uma analogia do xadrez e do futebol, e eu te pergunto como treinador, o que você faz? Você se baseia em outro tipo de esporte, outro tipo de modalidade dentro do futebol? O basquete, o futebol americano, o handball, o pôquer, e eu vou mencionar só o xadrez aqui. Todos eles é uma analogia que eu acredito que dá para ser usado ao futebol. Então, é legal a gente saber outros esportes para poder usar muito. O Mourinho ele tem uma frase nos livros dele, não me lembro qual é, que ele fala: quem muito sabe de futebol, pouco sabe. Então, tem que saber de várias outras coisas para poder saber de futebol. Então, assim, uma analogia que eu quero que vocês tentem entender com o futebol, tá? Nós já estamos quase encerrando. O xadrez ele é um exemplo natural de um jogo estratégico, já que se está jogando contra outro oponente e compartilha com o pôquer os elementos de antecipar ações futuras do competidor e alinhar as expectativas do jogador. Então, o pôquer e o xadrez, eu também vejo o futebol como você antecipar as ações do adversário. O xadrez, o pôquer, ele é totalmente um jogo de imposição mental. Então, você no pôquer, para quem não conhece, no pôquer você arrisca tudo não tendo nada de cartas na mão e não arrisca nada tendo tudo de cartas na mão. Então, é só uma analogia, tá? Se vocês quiserem aí interromper, fiquem à vontade. E aqui, um jogador de xadrez, Goethe, ele diz que ideias ousadas são como as peças de xadrez que se movem para frente. Então, essas são ideias ousadas. Antes de qualquer movimento com as peças, é preciso refletir. Eu imagino que nossas peças também sejam como uma peça de xadrez. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer se pronunciar? Fiquem à vontade. Professor, sim, pode falar. Uma questão ali sobre... Eu ia deixar para falar no final, mas para não perder ali do raciocínio. Sobre a questão anterior que o professor falou de... só que assim, quando a gente trabalha em clubes pequenos, ou a gente só vem de trabalho de clubes pequenos, normalmente a gente trabalha com, às vezes, um grupo de 30, mas, na real, se trabalha com 14 jogadores, né? Perfeito. Porque você acaba tendo só aquelas opções de trocas, né? E, ao passo que você trabalha no clube maior estruturado, com poder de captação maior, te dá essa possibilidade de maiores mudanças, né? E daí, um trabalho que eu vejo muito... que exemplifica isso, das poucas peças, e aí tem que o treinador tem que interferir de forma a otimizar essas peças, foi o Jair Ventura na passagem dele no Botafogo, ao qual ele tinha um time sem muitos recursos,
ele conseguiu sistematizar a equipe de uma forma que chegou até Libertadores, né? Exatamente. Então, só endossando em cima daquilo que você falou. E aí me entra uma questão, né? Será que eu, trabalhando só em trabalhos pequenos, vou ficar viciado e ficar fechado nesse tipo de raciocínio? Porque em algum momento da minha vida eu vou trabalhar num projeto maior que pode me dar essa possibilidade e eu não saber agir com isso. Sim. A fartura, né? Então, é uma dualidade que a gente lida como treinador sempre, né? Exatamente. É Você uma pode tirar responsabilidade. Exatamente. raciocínio em cima disso. Sim, a responsabilidade é enorme. O mérito totalmente do Jair Ventura, como você falou. Ele chegou, teve que arrumar, pensou e conseguiu executar. Foi fiel, talvez tinha que ter mudado. Então, é perfeito esse seu levantamento. Gente, eu não estou querendo fazer vocês jogarem xadrez, tá? Pelo amor de Deus, eu só estou usando uma analogia que acho que é muito interessante a gente usar. Então, aqui, uma pesquisa realizada na Suíça pelo professor Charles Partos concluiu que o xadrez desenvolve habilidade como atenção e concentração. Isso aqui agora é mais focado em nós treinadores, tá? Imaginação e simulação, memória e combinação, raciocínio lógico, analítico e sintético, pensamento racional, crítico e criativo, tomada rápida e corajosa decisão. Eu acho que é a mesma coisa que nós, treinadores de futebol, nós temos que ter do mesmo jeito que o enxadrista. Acho que é isso que fala, tá? Então, isso tudo é uma analogia do xadrez que a gente tenta trazer para nós. Vou passar aqui. O que o xadrez ensina, tá? Seja flexível para mudar os planos quando cabível. Os gestores estratégicos precisam compreender que a qualquer momento pode acontecer movimentos do adversário. Por isso, eles precisam ser capazes de decidir se a estratégia utilizada deve ou não ser mantida. Dê atenção à estratégia e à sua execução. Então, a gente tem que estar atento às nossas estratégias. Uma estratégia executada de maneira ruim é a mesma coisa que não ter uma... Deixa eu voltar. Que não ter uma estratégia. É preciso transformar uma estratégia em ação e ação em resultado. Faça direito ou não faça. Gestores precisam estar comprometidos com aquilo que assumiram fazer. E a prática leva à perfeição, tá? Quando alguém joga bastante, quando alguém estuda bastante, a gente melhora o jogo. O mesmo acontece no mundo corporativo. É preciso fazer da gestão estratégica um hábito que estimula o time a buscar soluções inteligentes. Então, vejo muito isso em nós, treinadores de futebol. Algumas curiosidades do xadrez, tá? Já vou aqui para baixo aqui. Os lances, eles devem ser calculados, tá? Tem que ser calculados. O xadrez, ele sempre calcula todos os seus lances, tá? Para tomar as decisões no campo de batalha e até conseguir o objetivo final, que é a sua jogada final, que é o checkmate, tá? Então, ele tem que ter esse planejamento estratégico. Algumas curiosidades do xadrez, tá? Que eu vejo, assim, no futebol hoje, eu acho, assim, de verdade, eu acho que os treinadores hoje, eles são... Claro que o calendário não ajuda, mas eu acho que o mínimo é possível fazer. A gente vê alguns treinadores, o Abel Ferreira, outros que fazem, mas a maioria eu não vejo. Que é, sei lá, treinar alguma coisa diferente, treinar uma jogada, treinar alguma coisa para vencer o adversário numa bola parada, enfim. Então, aqui o xadrez, logo após os dois jogadores executarem seu primeiro lance, abrem-se muitas possibilidades de jogo. Especificamente, há 400 possíveis posições de tabuleiro. Após o segundo lance, há 197 mil posições possíveis. Tá? O número máximo de jogadas no jogo de xadrez são ali por média de 11.797 camadas, que são 5.898 jogadas. Então, imagina o que o jogador de xadrez ele tem que dominar. Uma atividade que é uma atividade que estimula os dois lados do nosso cérebro, racional e intuitivo, tá? Que nós temos que tomar a decisão num piscar de olhos e assimilar uma situação e decidir o que fazer. Se considerarmos que o mais longo jogo oficial levou 20 horas um jogo de xadrez e teve 269 movimentos, é difícil imaginar quanto tempo um jogo
teoricamente poderia durar. Então, foram 20 horas pensando, 20 horas tendo um planejamento estratégico. Só algumas curiosidades para vocês verem quanto o xadrez ele é semelhante com o futebol. O mais jovem campeão mundial de xadrez da história, Garry Kasparov, até citado no livro do Guardiola, aos 22 anos ele deixou algumas dicas, que é o quê? Em situações de pressão, nossos sentidos ficam alertas. Em momentos de calma, tendemos a relaxar e perdermos alguns elementos vitais para avaliar corretamente uma situação. Então, calma demais é ruim, é isso que ele quer dizer. Todos temos intuição, mas precisamos usá-la com mais frequência. É como um músculo que deve ser treinado. Então, nós treinadores temos que usar a intuição, tá? Tirando totalmente a questão de estratégia, tática, a intuição vale muito. A estratégia é superior à força bruta do cálculo, ou seja, a estratégia ela pode ser superior à força física de qualquer equipe, tá? Uma das mais importantes lições do xadrez foi aprender a ser objetivo, motivo pelo qual eu pude permanecer tanto tempo no topo. Então, treinadores, eu acho que nós deveremos ser objetivos, sim. Agora aqui, tá? Para a gente encerrar, para a gente começar a fazer aqui algumas exercícios, estão já estourando aqui. Como você analisa o jogo? Cada treinador ou clube possui um desenho tático de preferência ou opta por aquele que melhor se ajusta para o elenco. Todos os desenhos táticos podem ser eficientes e eficazes, dependente de qual. Uma questão importante sobre os desenhos táticos é que a correta disposição dos jogadores em campo, por si só, já oferece equilíbrio de força à equipe. Se os jogadores não atuarem próximos uns dos outros, em zonas previamente determinadas, e pelo desenho, as jogadas e interações não fluirão. Tá? Então, é aquilo que a gente falou lá no início, talvez, da igualdade numérica, da superioridade numérica. E aqui, a própria colocação das peças no sistema já dá sinais de como a equipe deve se postar. Seguinte, uma pergunta para você agora. Você tem facilidade para analisar um jogo rápido? Você consegue rápido já ouvir e já ver o sistema e já saber como aquela equipe se comporta? Você treina isso? Isso é treinável? Como quando você assiste no jogo, você consegue fazer isso? Então, vamos fazer o seguinte, agora eu vou interromper o compartilhamento aqui. Eu vou pedir para vocês, se vocês conseguirem aí habilitar o microfone de vocês, agora é legal a gente ter bastante conversa, bastante envolvimento. Por quê? Eu vou passar alguns jogos aqui, o exercício vai ser o seguinte, se você conseguir anotar para ser mais rápido, fique à vontade. Eu vou passar alguns jogos aqui, coisa de 1 minuto, um jogo rápido, tá? Alguns jogos, e vamos ver se nós conseguimos enxergar nesses segundos que existe o vídeo, se eu consigo enxergar. Estão conseguindo me ouvir aí? Então, né? Se eu consigo enxergar o sistema da equipe, ambas as equipes, tá? Se eu consigo enxergar o posicionamento, o sistema deles, se eu consigo enxergar o posicionamento defensivo, lembrando, gente, que é só uma coisa superficial, a gente não sabe como eles vão se comportar, mas como nós vimos aí na aula, a gente consegue sim ter um embasamento de como essa equipe pode se comportar. Beleza? Então, assim, eu vou precisar que vocês aí, quem quiser, quem puder habilitar o microfone, eu vou compartilhar aqui e vocês me avisem se apareceu aí.